Se você já usou Fibonacci e ficou com aquela sensação de que ele nunca funciona, o problema provavelmente não está na ferramenta. O problema está na forma como a maioria das pessoas utiliza o Fibonacci no gráfico. Hoje eu vou te ensinar de forma clara, rápida e prática como usar a retração e projeção de Fibonacci do jeito certo, entendendo onde o mercado pode corrigir, onde ele pode retomar a tendência e até onde ele pode ir. Mas antes de eu te explicar, deixe o seu like, se inscreva no canal e nunca mais perca os melhores conteúdos para você operar em alta performance. Eu sou o Alan Pinheiro, trader e analista CNPI aqui na Genial Investimentos. E esse é exatamente o mesmo método que eu utilizo no meu operacional diário. Antes da gente ir para o gráfico, guarda só essa ideia, porque ela elimina boa parte da confusão. Retração de Fibonacci serve para identificar até onde o preço pode corrigir dentro de uma tendência. Projeção de Fibonacci serve para estimar até onde o preço pode andar quando essa tendência continua. Na prática, retração ajuda a planejar entradas, projeção ajuda a planejar saídas. Simples assim. Mas agora presta atenção, porque vem um ponto muito importante. Fibonacci não funciona em qualquer cenário. E é exatamente isso que faz muita gente achar que a ferramenta não presta. A maioria dos erros acontece aqui. O mercado está um pouco lateral, você ainda não sabe para onde ele pode ir e fica colocando Fibonacci em tudo quanto é movimento, sem pegar muito sentido ou entender qual é a tendência. E isso te faz tomar decisões que muitas das vezes não serão tão confiáveis ou com uma garantia muito boa de que você está do lado certo do mercado. As pessoas traçam Fibonacci em qualquer movimento pequeno do mercado ou insistem em usar a ferramenta em períodos de lateralização, como eu mostrei agora há pouco. Parece que funciona, mas na prática não funciona no longo prazo. O Fibonacci ele ganha relevância quando existe tendência bem definida. Então o primeiro passo é sempre identificar a direção do mercado. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência de alta, os topos e fundos são sempre ascendentes, o mercado sempre continua subindo. Na tendência de baixa, os topos e fundos são descendentes, como neste exemplo aqui. O mercado ele sempre faz movimentos de queda de maneira consistente. E antes de sair traçando Fibonacci, é importante entender como o mercado se movimenta. O mercado não anda em linha reta, ele cria pernadas de expansão e pernadas de correção. Na grande maioria das vezes, principalmente no day trade, a primeira pernada mais forte do dia costuma ser uma pernada de expansão. É exatamente essa pernada que a gente utiliza como base para o Fibonacci. Então o processo é simples. Eu clico no fundo mais relevante da pernada de expansão e arrasto até o topo dessa mesma pernada. Para traçar o Fibonacci na tendência de alta, é muito simples. Antes de mais nada, é importante entender que o mercado está fazendo um zigue-zague ascendente. Logo assim, é importante observar uma pernada de alta dentro desse cenário. Logo, vou tentar traçar o Fibonacci com base nessa pernada aqui, onde o mercado sai de próximo das médias e acelera o movimento, até encontrar um topo. Após o mercado encontrar esse topo, eu vou traçar um Fibonacci nessa estrutura. Bora lá? Extremidade até a outra extremidade. Pronto, o Fibonacci já está traçado. E como vocês podem observar, na tendência de alta, o mercado ele expande para cima e corrige em níveis de Fibonacci para baixo, para a partir desse movimento apresentar uma possível reação e continuar o movimento principal da pernada inicial. Em uma tendência de baixa, o raciocínio é exatamente o oposto. Aqui, eu clico no topo do movimento e arrasto até o fundo da pernada de expansão. Neste caso, os níveis de Fibonacci passam a atuar como zonas de resistência, onde o mercado pode fazer a correção e retomar o movimento de queda. Como vocês podem observar, ele expande para baixo, faz a retração e encontra regiões de resistência em níveis de Fibo, para a partir desse movimento fazer o ataque novamente, conforme foi a primeira pernada. Na tendência de baixa, os topos e fundos são descendentes, topos e fundos menores uns dos outros, indicando um zigue-zague inclinado para baixo, como vocês podem observar aqui na minha tela. A primeira pernada deste dia, que foi o dia 7 de maio, foi uma pernada de baixa. Eu já entendia que o mercado estava em tendência de baixa, porque ele já havia feito movimentos com topos e fundos descendentes. Logo, na hora de colocar a retração de Fibonacci, eu vou selecionar a ferramenta aqui da esquerda, vou clicar na mínima desse movimento e arrasto até o topo deste movimento. Como vocês podem observar, o Fibonacci já está plotado. Como estamos observando aqui, o movimento ele fez um recuo
nas retrações de Fibonacci, mais especificamente na retração de 38,2, e o mercado voltou ao seu movimento principal. Assim que o mercado expande na primeira pernada do dia, ou até mesmo em outras pernadas durante o dia, nós colocamos a retração de Fibonacci para saber até onde ele pode retornar. Sendo assim, se ele retornar dentro ou próximo das regiões de retração de Fibonacci, nós temos uma confirmação de que ele pode retomar o movimento principal, neste caso, sendo ele de baixa. A partir desse movimento completo, a retração de Fibonacci passa a me mostrar quais são as regiões onde o mercado pode corrigir esse avanço, sem necessariamente perder a tendência principal. O Fibonacci já está traçado. Repara que o indicador projeta níveis como 38,2, 50 e 61,8%. Esses níveis não são pontos exatos de entrada. Eles são zonas de interesse, regiões onde o mercado pode reagir. Em tendências fortes, o preço tende até a corrigir uma dessas regiões antes de continuar o movimento principal. Mas agora vem um detalhe que muda completamente a leitura. Esses níveis não devem ser usados sozinhos. Eles servem como contexto e não como gatilho. Beleza, já entendi onde o mercado pode corrigir, mas até onde ele pode andar depois? É aí que entra a projeção de Fibonacci. Primeiramente, vou te ensinar como eu configuro a projeção de Fibonacci no meu Profit. Clique em Ferramentas, depois vem na opção Configurações de Ferramentas e clica aqui em Gráfico. Dentro de Gráfico, na verdade, você clica em Fibonacci e tá vendo aqui na direita? Aqui na direita terá o 38 e o 50. Você vai excluir o 38, seleciona ele, clica em Remover, seleciona o 50, clica em Remover e você vai adicionar o 200. Então você digita 200 e clica em Incluir. Vai ficar assim: 0%, 61,8%, 100%, 161,8% e 200%. Pronto, clique em OK e salva isso. Diferente da retração, a projeção utiliza 3 pontos: o início do movimento, o fim da pernada de expansão e o final da correção. O início do movimento, que é aqui em cima, o fim da pernada de expansão inicial e a pernada de correção. Feito isso, ele vai projetar alguns alvos. Essa forma é a forma que os livros e a bibliografia referente ao Fibonacci explica. O que eu mais gosto de fazer não é projetar a primeira pernada de expansão, e sim projetar a pernada de correção. E nós vamos fazer da seguinte forma: você clica no fim da pernada de correção, igual eu estou clicando aqui, segura o clique, arrasta até o início dessa pernada de correção e até o princípio, o fundo desse dia, solta o clique e clica novamente no mesmo lugar. Se você não clicar no mesmo lugar, vai ficar assim, ó. Então tem que clicar no mesmo lugar. A partir disso, o mercado, o próprio Fibonacci, vai projetar alguns alvos para você ter como visibilidade ou pelo menos probabilidade de o mercado alcançar, tá bom? Sendo eles o 61,8, tido como primeiro alvo, o 100%, tido como um alvo mais absoluto, que ele projeta o tamanho desse movimento que você projetou, o 161,8%, tido como terceiro alvo, e o quarto alvo, que eu chamo ele de alvo bônus, que seria o alvo de 200%, ou seja, 2 vezes o tamanho dessa pernada de correção. Agora repara nesse exemplo completo. O mercado fez um movimento de expansão, esse movimento de queda. Até aí tudo bem. Nós vamos puxar uma retração desse movimento, vamos entender os pontos onde o mercado pode encontrar resistências para voltar para o movimento principal de queda, e a partir do momento que ele desenha a estrutura, eu utilizo a projeção de Fibo para projetar os alvos. Aqui foi um exemplo claro da utilização das duas ferramentas, onde uma você entende até onde o mercado pode voltar e com a outra ferramenta você entende até onde você pode carregar as suas operações. Agora, um exemplo da retração mais a projeção de Fibonacci em uma tendência de alta. O mercado fez a sua primeira pernada, que foi essa pernada aqui de alta. A partir desse momento, nós vamos projetar o Fibonacci, na verdade fazer uma retração de Fibo com base nessa estrutura. Clica lá no topo, arrasta até a mínima. Beleza, eu peguei essa distância aqui, ok? A partir do momento que eu observei que ele parou em níveis de Fibonacci, eu posso fazer uma projeção. Essa projeção acontece com base na estrutura de correção, que é a que eu mais gosto de projetar. Sendo assim, o mercado projeta alguns alvos. Esse exemplo, o mercado acabou fechando antes. Então eu vou utilizar como uma forma de te mostrar que, por mais que você utilize as melhores ferramentas nos melhores cenários, vai ter momento que o mercado ou ele finaliza ou ele mesmo vai falhar. Então tome bastante cuidado
e utilize do gerenciamento de risco para salvar a sua pele. Isso não é adivinhação, isso é leitura de mercado baseada em probabilidade. Mas é importante ficar atento a alguns erros que podem comprometer qualquer operação. Traçar Fibonacci em movimentos irrelevantes, utilizar a ferramenta contra a tendência principal ou depender apenas dela sem olhar uma estrutura, volume ou médias. Isso costuma gerar entradas ruins, saídas antecipadas e a falsa sensação que Fibonacci não funciona. O Fibonacci se torna realmente poderoso quando você combina ele com outros elementos do gráfico: médias móveis, VWAP, estrutura de preço e contexto de mercado. Quanto maior a confluência, maior a probabilidade de reação. Aqui na Genial Investimentos, o nosso foco é exatamente esse tipo de leitura: técnica, objetiva e profissional. Se você quer evoluir como trader, dominar Fibonacci é um passo fundamental. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você quer aprender nos próximos vídeos e segue acompanhando os conteúdos da Genial.